Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou eu, o Jeff, o seu professor de literatura. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre a terceira fase do modernismo, mais especificamente, hoje nós vamos falar sobre a poesia e sobre o teatro. E para isso eu vou apresentar para vocês esses três autores fantásticos: o Mário Quintana, o João Cabral de Melo Neto e o Ariano Suassuna. Vamos lembrar o período em que ocorreu a terceira fase. Lembrem-se, gente, que é um período menos conturbado a partir ali de 1945. E isso deu aos nossos autores mais liberdade formal ao construírem os seus textos. Liberdade, inclusive, para que eles resgatassem formas clássicas. Aí você me diz, isso significa que eles voltaram a ser parnasianos ou simbolistas? Não. Isso significa que eles tinham liberdade suficiente, inclusive, para escreverem sonetos. A linguagem, especialmente a do João Cabral, se torna mais objetiva, e assim como nós vimos na prosa da Lígia, assim como nós vimos na prosa da Clarice, há também na poesia uma certa exploração psicológica dos conflitos existenciais. A terceira geração modernista, por se afastar daquela ruptura da primeira e da segunda fase, é chamada de pós-moderna, né? Muitas vezes esse nome é usado como sinônimo para terceira fase. O primeiro autor que eu quero comentar com vocês é o gaúcho Mário Quintana. Ah, Mário Quintana, o fantástico Mário, que por 3 vezes, né, tentou aí ingressar na Academia Brasileira de Letras, foi recusado nas 3. Na quarta vez em que ele teve a oportunidade, era uma unanimidade, né? Os imortais da academia aceitariam Mário Quintana entre eles, mas aí ele próprio recusou, né? Ele não quis mais aquele fardo, né? Enfim, o Mário Quintana, embora não tenha sido imortalizado na Academia Brasileira de Letras, é seguramente um dos nossos maiores autores, que transitou ali entre a segunda e a terceira geração. O primeiro livro ele publica em 1940, mas, para fins didáticos, a gente o qualifica como um poeta da terceira geração por conta da sua linguagem simples, bastante coloquial, quase que como uma conversa, o seu lirismo, que fala muito aí da rotina, do dia a dia das cidades, especialmente de Porto Alegre, onde ele vivia, mas enfim, das cidades como um todo, e, por fim, por suas brincadeiras. O Mário Quintana é muito bem humorado, né? Os seus poemas muitas vezes são bastante divertidos, né? Bastante triviais, como nós veremos em alguns exemplos. Mário Quintana, né? Quando você viajar para Porto Alegre, você pode visitar a Casa de Cultura Mário Quintana, que leva esse nome, obviamente, em homenagem ao poeta, porque lá era um hotel onde o Mário viveu durante muito tempo, né? O Mário nunca se casou, nunca teve filhos, e durante boa parte de sua vida ele morava aí em quartos de hotel. Teve uma vida aí muito singular e muito propícia para as várias criações literárias, especialmente nessa sua poesia mais cotidiana, mais alegre, mais leve, de fato, né? Acima de tudo, vocês podem ver ali na fotografia, né? O Mário sorrindo. Ele compõe uma poesia muito inspirada no Manuel Bandeira, mas muito, muito leve. Muito bem, gente. Aqui é uma frase do próprio Mário. Minha vida está nos meus poemas. Meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Ou seja, o Mário Quintana se entrega nos seus poemas. Os seus poemas são uma releitura da sua própria vida. Escolhi aqui 2 livros importantes desse autor, o Esconderijos do Tempo, um dos primeiros que ele publicou, e depois o Quintanares, né, um trocadilho entre Quintana e Cantares. Quintanares também é o título de um poema que o Manuel Bandeira escreveu para o Mário Quintana, né, em homenagem ao amigo, ao pupilo, por assim dizer, né, uma vez que o Manuel Bandeira, de certa forma, foi aí uma espécie de padrinho literário, poético do Mário. Muito bem, o Mário, obviamente, depois se apropriou desse nome para escrever os seus quintanares, né, os cantares de Mário Quintana. Primeiro poema que eu trouxe para vocês. Poeminho do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Bastante leve, divertido, é provavelmente o poema mais
conhecido de toda a carreira aí do Mário Quintana, e fica claro aqui, né, a brincadeira, né, o trocadilho, né, o jogo com as palavras, pássaro, né, eles passarão e eu passarinho, e dá para nós aí uma boa ideia de como o Quintana constrói a sua poesia com temas aí do cotidiano, né? Lembra um pouco também a Pedra no Caminho do Drummond, né? Estar no caminho e tal. E um outro poema também bem curtinho, intitulado Relógio. O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. Ninguém pode contra o tempo, né, gente? Todos nós estamos à mercê do tempo, né? Conforme nós conversamos, o tempo está passando o tempo todo, né? E a única certeza que nós temos na nossa vida é que um dia nós partiremos. Então, de forma assim trágica, né? Esse poema nos entrega essa ideia de que um relógio, né, um relógio de parede, já sobreviveu a 3 gerações da família do poeta. Isso no Rio Grande do Sul. Na outra ponta do país, lá em Pernambuco, nasce o nosso queridíssimo João Cabral de Melo Neto, né, que passou a maior parte de sua vida aí no Recife e é o grande nome da poesia pernambucana, né? Pernambuco é uma terra de muita gente boa, como nós já vimos, né, desde a semana passada. Quais são as características do João Cabral? Primeiro, um rigor estético, né? Uma poesia muito bem pensada, arquitetada. O João Cabral é o engenheiro da poesia ou o arquiteto da palavra. Seus versos são curtos, sintéticos, objetivos, bastante claros, uma mensagem dura, uma mensagem árdua, né? Uma mensagem cortante muitas vezes. Uma poesia crítica, reflexiva, de cunho social, sim, mas acima de tudo, uma poesia antilírica. Isso que é interessante. Por mais que nós estejamos vivendo um período com mais liberdade para as reflexões, a poesia do João Cabral, em particular, é antilírica, portanto, antissubjetiva. Pelo contrário, né? Ele vai direto ao ponto. E outra característica que aparece em alguns dos seus poemas é a metalinguagem, ou seja, o João Cabral fala sobre o próprio fazer poético. Muitas vezes, seus poemas explicam o trabalho que ele mesmo teve com a palavra na composição daqueles versos, mas se concentram principalmente nessa ideia de versos objetivos, críticos e antilíricos. Como é que um poema é antilírico? Dá a impressão de que o poema é antipoesia, né? Isso vai ficar claro com os 2 exemplos que eu separei para vocês. Quais são as grandes obras do João Cabral? A mais conhecida de todas é o livro do bimestre, sobre o qual vocês conversarão na semana que vem, imagino que vocês já o tenham lido, que é um poema, na verdade, teatro, né? Um gênero ali que transita, né? Um livro que transita entre esses 2 gêneros, que é o Morte e Vida Severina, fantástico, lindo, mas sobre isso vocês falam melhor na próxima aula. E eu separei aqui também o livro A Educação pela Pedra, que é também título de um dos poemas mais conhecidos do João Cabral. E o João Cabral afirma o seguinte, né, em um outro poema dele: a noite inteira o poeta em sua mesa, tentando salvar da morte os monstros germinados em seu tinteiro. Aqui é um exemplo da metalinguagem, né, de o poeta explicando, por meio dos versos, o trabalho árduo, né, de parir esses monstros, né, que saem ali da caneta ou da mente do autor, tá certo? Muito bem, meus queridos pupilos. Curiosamente, ele também tem um poema intitulado O Relógio. Ao redor da vida do homem há certas caixas de vidro, dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. Se são jaulas, não é certo, mas perto estão das gaiolas, ao menos pelo tamanho e quadradiço de forma. Umas vezes, tais gaiolas vão penduradas nos muros, outras vezes, mais privadas, vão num bolso, num dos pulsos. Mas onde esteja, a gaiola será de pássaro ou pássara. É lá da palpitação, a saltação que ela guarda. E de pássaro cantor, não de pássaro de plumagem, pois dela se emite um canto de uma tal continuidade. Novamente um poema dedicado ao relógio, um poema mais objetivo e mais direto, nesse sentido antilírico, porém, por mais que esse poema tenha palavras mais duras, ele seja mais cortadinho nesse sentido, mais pausadinho, ele é um poema
muito mais otimista do que o outro, porque ele fala da beleza do tempo, né? Ele fala do canto que esse relógio emite, o canto de uma continuidade, né? Como o relógio é o pássaro que canta o tempo. Curiosamente também, o outro poema que eu tinha escolhido do Mário Quintana para vocês é um poema que faz uma brincadeira com o pássaro, né? Muito bom. O segundo poema que eu trouxe para vocês do João Cabral é Educação pela Pedra. Uma educação pela pedra por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz enfática, impessoal, pela dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui, a fluir, a ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda para quem soletrá-la. 4 lições da pedra, de fora para dentro. Ok? Dicção, moral, poesia, economia. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra, lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. E aqui no final, trouxe para vocês aí a imagem de um cordel que tanto inspirou o João Cabral e também o nosso próximo autor que estudaremos daqui a pouquinho. Perceba, gente, que aqui o João Cabral constrói essa poesia dura, né, bastante rígida, rigorosa, em que ele fala como se dá a educação. A educação se dá pela pedra. Né? Olha essa imagem da pedra, bastante correspondente às características que nós havíamos comentado há alguns minutos quando eu apresentei esse autor para vocês, tá certo? Há um outro poema também do João Cabral bastante famoso, intitulado Uma Faca Só Lâmina. Pedra, faca, perceba como essas palavras constroem, né, essa imagem mais rígida. E aqui ele diz que há 4 lições que a pedra ensina de fora para dentro: a dicção, a poesia, a economia, enfim, a moral, e há uma lição que vem de dentro para fora, que é essa lição do sertão. Quem nasce no sertão já tem uma pedra entranhada na alma. É uma lição pré-didática, portanto, ainda anterior à escola. E o último autor, que também foi abraçado por Pernambuco, embora seja paraibano de nascença, é o nosso queridíssimo Ariano Suassuna. Ariano Suassuna morreu em 2014, então nós temos vários vídeos interessantes dele espalhados aí pela internet para que você conheça, né, a psicologia, né, a personalidade desse dramaturgo, poeta, romancista também, da terceira geração, da geração de 45. Quais são as características da sua obra? Primeiro, uma valorização da cultura nordestina, da cultura popular, da cultura do sertanejo, né, que perpassa aí todas as suas obras, tanto na prosa quanto na poesia. O Ariano Suassuna cresceu lendo cordéis, então esses cordéis são retomados nas suas obras. Muitas de suas obras são combinações de cordéis, de histórias, né, da literatura de cordel populares, na Paraíba ou em Pernambuco, onde o Ariano Suassuna cresceu. Por fim, uma outra característica bastante comum do Ariano Suassuna é a religiosidade, associada aí à própria cultura popular, não é verdade? Afinal, o nordestino é um povo muito religioso, muito católico, e isso também acaba sendo repassado aos personagens que aparecem nas obras do Suassuna. E, por fim, uma sátira, que eu falei em Poderosos, mas, na verdade, é uma sátira de quem está no topo aí da hierarquia social. Tanto de quem tem dinheiro, tá certo? Dos coronéis, por exemplo, como também da igreja. Embora Ariano Suassuna seja católico, né, tenha sido um homem fervorosamente católico, ele era bastante crítico ao comportamento de alguns padres que ele observava. E isso aparece, inclusive, na sua obra-prima, né, na sua obra mais famosa, que é o Alto da Compadecida. Talvez você já tenha assistido ao filme, talvez você já tenha lido ao livro. Eu recomendo fortemente que você o leia, assim como também recomendo que você leia outra obra teatral do Ariano Suassuna, bastante conhecida, que é O Santo e a Porca. E para nós termos aí uma ideia da personalidade desse autor, separei aqui uma frase bastante famosa dele, né, em que ele diz, né, com bastante orgulho aí do seu falar: não troco o meu oxente pelo ok
de ninguém. Ariano Suassuna nunca pisou fora do Brasil e tinha bastante orgulho disso, sabe? Às vezes ele era confrontado, né, sobre as suas experiências nos Estados Unidos, Europa, e ele diz, eu nunca saí do Brasil, eu nunca fui para os Estados Unidos, nunca fui para a Europa, né? Meu lugar é aqui. Né? Não gostava de viajar de avião, só viajava de avião em último caso. Enfim, não gostava nem de viajar, essa é a verdade, né? Isso ele também comenta em algumas das suas entrevistas, mas é uma figura, assim, fantástica, divertidíssima. Trechinho do Alto da Compadecida para vocês. João Grilo. Ah, isso é comigo, vou fazer um chamado especial em verso. Garanto que ela vem. Querem ver? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Conhece o João Grilo, gente? O encorado, né, o diabo. Vá vendo a falta de respeito, viu? Falta de respeito nada, rapaz. Isso é o versinho de Canário Pardo que minha mãe cantava para eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito. Isso entra a Compadecida, né? A Nossa Senhora e o encorado. Lá vem a Compadecida, mulher em tudo se mete. Indignado, né? Com muita raiva que a Compadecida chegou ali no meio da conversa dos dois. Será que ela ficou irritada com o versinho? Falta de respeito foi isso agora, viu? A senhora se zangou com o verso que eu recitei? Não, João, por que eu iria me zangar? Aquele é o versinho que Canário Pardo escreveu para mim e que eu agradeço. Não deixa de ser uma oração, uma invocação. Tem umas graças, mas isso até a torna alegre e foi coisa de que eu sempre gostei. Quem gosta de tristeza é aquele ali, ó. É o diabo, né? Complicou o diabo. É porque esse camarada aí, tudo que se diz, ele enrasca a gente, dizendo que é falta de respeito. É máscara dele, João. Como todo fariseu, o diabo é muito apegado às formas exteriores. É um fariseu consumado. Eu protesto! E nisso, Emmanuel, né, Jesus Cristo. Eu já sei que protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Discordar de minha mãe, isso é que eu não vou. É um trechinho só para vocês saborearem essa obra maravilhosa do Ariano Suassuna. Gente, leiam teatro, assistam as adaptações teatrais, de preferência aí no teatro, né? Assim tudo, né? Estiver normalizado, mas você também pode assistir, claro, aos filmes, né? As adaptações para o cinema, e o Auto da Compadecida teve tanto adaptação para filme quanto para série, então fica aí a minha recomendação. Bom, agora que eu apresentei para vocês o Mário Quintana, o João Cabral de Melo Neto e o Ariano Suassuna, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que você leia as coletâneas do Mário Quintana e do João Cabral. Os links estão aqui na nossa página, né, da semana de aula de literatura. E depois assista a uma entrevista maravilhosa e divertidíssima, né, uma aula, na verdade, divertidíssima, do Ariano Suassuna, em que ele mostrou ali toda a sua personalidade, sua alegria, sua criatividade. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado por sua atenção e eu vejo vocês num próximo encontro. Um beijo e bons estudos.